Você já parou para pensar como seria o fim do mundo? E se eu te dissesse que a Bíblia descreve isso com detalhes impressionantes, cheios de símbolos, mistérios e acontecimentos que parecem até roteiro de filme? Pois é, o livro do Apocalipse, o último da Bíblia, é exatamente sobre isso. Ele foi escrito pelo apóstolo João enquanto estava exilado na ilha de Patmos. E lá, ele recebeu visões poderosas sobre o fim dos tempos. E o que ele viu foi simplesmente impactante. Tudo começa de uma forma mais direta, com cartas enviadas a 7 igrejas da Ásia, que eram comunidades cristãs da época. Essas cartas traziam alertas, correções e também promessas, servindo como uma preparação espiritual. Mas logo depois disso, o cenário muda completamente. João é levado em visão ao céu e contempla o trono de Deus, uma cena grandiosa, rodeada por seres celestiais que não param de proclamar a santidade do Criador. É de arrepiar só de imaginar. No centro dessa cena celestial existe um mistério, um livro selado com 7 selos. A Bíblia diz que ninguém, nem no céu, nem na terra, era digno de abrir esse livro e revelar seu conteúdo. O clima é de expectativa e até uma certa angústia, até que surge o Cordeiro, uma figura que representa Jesus Cristo, aquele que foi sacrificado e ressuscitou. Ele é o único digno de abrir os selos. E é aí que a ação começa para valer. Quando o Cordeiro começa a abrir o primeiro selo, um cavaleiro montado num cavalo branco aparece, simbolizando conquista e um falso domínio que se espalhará pelo mundo. Em seguida, com a abertura do segundo selo, surge um cavaleiro num cavalo vermelho, que tem o poder de tirar a paz da terra, trazendo guerras e conflitos em larga escala. O terceiro selo libera um cavaleiro num cavalo preto, carregando uma balança que representa a fome, a escassez e uma crise econômica tão severa que o básico para sobreviver se torna um luxo. E por fim, o quarto selo revela o cavaleiro mais temido de todos, montado num cavalo amarelo, cujo nome é Morte. E ele traz consigo a destruição em massa, através de epidemias, violência e outros desastres. Esses são os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse. E a chegada deles marca o início de um período conhecido como a Grande Tribulação. É um tempo de aflição sem precedentes na história da humanidade. Os conflitos globais aumentam, as crises se espalham de forma avassaladora e as pessoas enfrentam tempos difíceis como nunca antes. Mas as visões de João não param por aí. À medida que os selos seguintes são abertos, a situação na Terra fica ainda mais intensa. O quinto selo revela as almas dos mártires, aqueles que foram perseguidos e mortos por causa da sua fé, clamando a Deus por justiça. É um momento que mostra que, mesmo em meio ao caos, Deus ouve o clamor do seu povo. E então vem o sexto selo, e com ele, uma série de cataclismos cósmicos impressionantes. Acontece um grande terremoto. O sol escurece como um pano de saco. A lua se torna vermelha como sangue. E as estrelas do céu começam a cair sobre a terra. Imagine o pânico. As pessoas, de reis a escravos, tentam se esconder nas cavernas e nas montanhas. Desesperadas, elas reconhecem que não se trata de um fenômeno natural, mas sim da ira de Deus e do Cordeiro. É um momento de grande pavor, onde a humanidade percebe que o juízo divino começou. Mas, e aqui vem um detalhe crucial, mesmo em meio a todo esse caos e julgamento, há um sinal de esperança. Deus ainda está no controle de tudo. Antes que os próximos juízos continuem, a visão mostra anjos segurando os ventos da destruição. E um grupo de pessoas, os 144.000, é selado na testa. Esse selo não é uma marca física, mas simboliza a proteção espiritual de Deus sobre os seus escolhidos durante esse período de tribulação. Isso nos mostra que o livro do Apocalipse não é apenas sobre destruição e medo. É também uma história sobre justiça divina, sobre esperança e, acima de tudo, sobre o cumprimento final das promessas de Deus. E acredite, isso que eu contei é só o começo. Os 7 selos são apenas a primeira fase
dos eventos do fim. Depois disso, vem as 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus, a ascensão da figura da besta, o anticristo e a batalha final entre o bem e o mal. Ficou curioso para saber como essa história continua? O que acontece quando as trombetas soam? Quem é a besta? E qual o seu papel em tudo isso? Deixe seu comentário aqui embaixo se você quer a parte 2 desse vídeo, onde vamos mergulhar ainda mais fundo nos mistérios do Apocalipse. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.